fabulosas nas redes sociais, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, vejam isso, que recentemente condenou a fabricante de colchões Ortobon ao pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos. Qual a razão? Não possuir mulheres em cargos de gerência na sua unidade de Arapongas, no Paraná. O pessoal tá guardando o rojão que não tá usando na Pacopa, tá esperando sair. Verdade. Né? O que ficou de rojão sem estourar, uma coisa de louco. Falando em lacração, né? Falando da lacração do Itamaraty, que ao invés de se prestar a trabalhar, agora fica se prestando a soltar notas fabulosas nas redes sociais, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, vejam isso, que recentemente condenou a fabricante de colchões Ortobon ao pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos. Qual a razão? Não possuir mulheres em cargos de gerência na sua unidade de Arapongas, no Paraná. A turma do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a fábrica de colchões a pagar R$300 mil, porque não tem mulher, porque não tem cota na sua área gerencial. A turma do TST, que condenou a fábrica por não ter mulheres nos cargos de gerência, essa turma é composta exclusivamente por magistrados do sexo masculino. Chupa que é de jabuticaba! A decisão, fundamentada no conceito de discriminação indireta, condenou a empresa sob o entendimento de que a ausência de lideranças femininas em uma localidade onde a maioria da população é composta por mulheres indicaria a existência de uma barreira invisível à ascensão profissional das funcionárias. A despeito de exigir que o setor privado justifique estatisticamente a composição dos seus quadros, a própria terceira turma do TST não atenderia ao critério de representatividade aplicado ao Ortobon. O colegiado é formado pelos ministros Maurício José Godinho Delgado, Alberto Bastos Balazeiro e pelo desembargador João Pedro Silvestrin, que deve ser emprestado para o TST. Então, seguindo essa lógica, Eduardo, podemos condenar o presidente da República ou o Senado porque no STF só tem uma mulher e a maioria da população é mulher, não é? Exatamente, Pavinato. Se for para seguir essa lógica, né, este precedente criado nesse malabarismo jurídico, exatamente isso, né? Lembrando que se fosse tratar de equiparação, já tinha previsão da CLT, né? Artigo 461. Já tem essa trata de equiparação independente do gênero, né? Não, mas agora eles criaram isso. A gente sabe muito bem quando é a conveniência, né, de a janela de oportunidade para criar um conflito social. Então, se fosse uma condução mais, vamos colocar, se fosse uma ONG, se fosse um movimento social, né, um CNPJ que seja vinculado à esquerda, não estou falando que Ortobon é de direito, não é isso. Eu nem sei a diretriz da empresa, eu acho que até é a política. Salvo engano, a CEO, ela é uma mulher, né, a CEO da Ortobon. Mas, considerando esse precedente, fica muito claro. Eu tenho certeza, quando for de uma linha, eles vão aplicar a lei. Ou o precedente que eles criaram, porque não está na lei isso. Quando for de outra linha, aí, né, a gente flexibiliza. Está muito claro isso, é mais um momento, é mais uma situação para criar um conflito social, que a finalidade é essa, né? Homens, eu vi falando aqui que a atual primeira-dama comentou, homens, parem de nos matar, para diluir a individualidade, criar o pânico no pensamento, pode ter homem querendo matar mulher em qualquer esquina, sendo que todas as mulheres têm filhos, né? Óbvio, é uma forma de dizer, mas as mulheres têm filhos, têm maridos, têm irmãos, tios, pais e assim por diante. Está muito claro
que a janela de oportunidade agora, por meio do Judiciário e da Justiça do Trabalho, é criar esta finalidade de conflitos internos dentro das empresas, que é uma finalidade revolucionária, que eu me refiro revolucionária no seu sentido de fonte filosófica. É o conflito na sociedade, e a desunião na sociedade, tem alguém politicamente que consegue capitalizar com isso, Pavinato. A Justiça do Trabalho sempre foi problemática, porque a Constituição brasileira, coitada dessa Constituição, né? A Constituição que não serve para porra nenhuma, ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Para eu ser obrigado ou para eu ser desobrigado, eu tenho que ter uma lei, né? Para eu ser obrigado a fazer, obrigado a não fazer. Mas na Justiça do Trabalho, há muito tempo, as súmulas do TST criam verdadeiras obrigações não previstas em lei. E os empresários acostumaram-se a sobreviver obedecendo obrigações e se abstendo obrigatoriamente de certas atitudes em razão de súmulas do TST, o que é inconstitucional. E agora vem uma decisão dessa como o TST, porque Holliday, o que me parece, é que ele cria, ou é um primeiro passo para que ele possa criar cotas dentro das empresas privadas. Porque se no Paraná ele diz isso com relação às mulheres, ele vai pegar todos os casos que tem na Bahia, por exemplo, onde a maioria da população é preta, e vai começar a exigir cotas também. Você entende dessa maneira? Exatamente, Pavinato, com certeza. Isso é perigosíssimo, inclusive, para a economia do Brasil, porque veja vocês, primeiro que parece um episódio de The Office, né? Se tem um tribunal, o TST, formado majoritariamente por homens, em uma região onde a maioria é de mulheres, a população geral é de mulheres, e aí esse tribunal majoritariamente de homens diz, não, uma empresa privada tem que ter a maioria de gerência de mulheres, mesmo que nós, enquanto tribunal, não cumpramos isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Aí você colocou também, o STF, maioria de homens. Se nós formos para o ministério do Lula, a maioria dos ministros, homem. Se nós formos para a composição do Congresso Nacional, maioria de homens. Se nós formos para as instituições públicas onde você tem indicação política, naturalmente a indicação maior vai ser de homens, porque naturalmente os homens acabam tendo um envolvimento maior com política. Inclusive existem várias pesquisas sobre isso, não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. Agora, quando você transfere isso para o setor privado, você está envolvendo diretamente os critérios que uma empresa usa para contratar alguém. Quer dizer, a maioria das empresas pode até ter, sim, realmente, uma ou outra empresa que se recuse a contratar mulher, porque não gosta de trabalhar com mulher, porque tem um machismo e tal, etc. Não estou dizendo que isso seja impossível, mas a maioria das empresas tem critérios muito objetivos de currículo, é tempo de experiência, é formação e etc. E muitas têm, inclusive CEO mulheres, tem gerentes mulheres, etc. Mas quando você obriga, você cria este critério, e pior, não é pela lei, é por uma decisão judicial, você vai sim atrapalhar o mecanismo dessas empresas, e eu diria até que você vai piorar o preconceito em relação às mulheres. Porque aí passa a ter aquele efeito que é o seguinte: onde eu tenho uma mulher na gerência, o pressuposto é que ela está ali não pela capacidade, não pelo currículo, não pelo histórico, mas simplesmente porque é mulher. É uma decisão assim completamente desastrosa, hipócrita e que realmente não vai levar o Brasil a lugar nenhum. E muito menos vai diminuir o preconceito em relação às mulheres no mercado de trabalho. Daqui a pouco ele vai começar também a falar que tem pouca mulher na construção civil. É porque eu nunca vi pedreiras. Verdade. Vocês já viram pedreiras? Já vi, mas é muito raro mesmo. Bem raro. Ele devia condenar Camargo Correia, Novo Honor, né? Porque não tem pedreiras nos canteiros de obras. Verdade. Sim. É umas coisas que só por Jesus Cristo redivivo. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça ter identificado. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com
profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.